Bem-vindos ao novo episódio do podcast Médicos Hands-On, a conexão da medicina de ponta com você. Gostaria de agradecer à Escola do Pensar, que cede esse espaço para a produção de conhecimento para a população. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a Indaliz Ballesteros. A Indaliz, ela é formada em cardiologia na Universidade Estadual de São Paulo, a Unesp, em Botucatu. Fez a especialização em arritmia no INCOR. Hoje é médica arritmologista do Hospital Albert Einstein e responsável pelo serviço de tilt test que você vai saber daqui a pouco o que é. Do Hospital São Luís do Itaim. Muito obrigado por comparecer aqui. A Liz é nossa amiga, né, Edson? A gente conhece a Liz lá do Einstein, bate papo lá no almoço, uma pessoa muito agradável, querida, que vai nos passar conhecimentos a respeito de síncope, desmaio. Muito bem-vinda, Liz. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Edson, pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Vocês são referências no assunto, são divulgadores de conhecimento. Aprendi muito com vocês ao longo desses anos. Eu conheci o Edson em 2007. Eu estava relendo algumas aulas que eu tinha lá, o PowerPoint, e eu vi uma apresentação de um caso clínico que nós fizemos no Congresso de Arritmia e que falava sobre síncope em um paciente que a gente fez um Doppler transcraniano, e o Edson já foi o orientador junto com a Denise Achu. Então faz muito tempo que eu conheço vocês e é uma honra estar aqui para ajudar na divulgação do conhecimento. Pois bem, Liz, vamos lá. O que é síncope? Explica para o nosso público aí. Tá. Então, síncope, o nome popular muitas vezes é desmaio. Desmaio. Né? Que é um tipo de perda de consciência. Então, é quando a pessoa perde subitamente a consciência. A síncope, ela faz parte de um grande grupo de perda de consciência. Nem toda síncope, nem todo desmaio, ele é síncope, né? Existem várias causas de perda de consciência. A síncope, especificamente, é causada por uma diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro. E ela tem uma característica de ser de início súbito, rápida recuperação. Né? Ou seja, o cara desmaia e acorda rápido, né? Geralmente acorda rápido, né? Em poucos minutos. Não é aquele, fiquei 30 minutos inconsciente. Ou fica esquisito quando acorda, fica agitado e tal. Não, ele acorda, o que aconteceu, né? A síncope, ela tem várias, a gente vai conversar mais pra frente, ela tem vários mecanismos de ação, várias causas que podem levar a essa diminuição de fluxo sanguíneo cerebral. Então, tem algumas causas, tipo arritmias súbitas, que recupera super rápido. Passou a arritmia, ele acorda e recupera rápido. Arritmia, você diz alteração nos batimentos do coração, né? Isso mesmo. A gente vai falar depois, acho que um pouquinho mais sobre isso. Tem alguns casos que a paciente fica ainda mais com moleza, né? Alguns, por exemplo, quedas de pressão. A pessoa pode recuperar um pouquinho mais devagar, mas ela recupera a consciência. O que ela sente são dificuldades de voltar ao tônus postural, então pode ficar um pouquinho mais mole. Então, às vezes, o paciente fala, eu demorei 30 minutos. Não é que ele ficou inconsciente 30 minutos. Ele ficou com essa moleza. E o que acontece algumas vezes é que o paciente tem uma amnésia lacunar, principalmente pacientes mais idosos. Então, às vezes, eles não lembram e, às vezes, não foi um evento presenciado, pode achar que foi muito tempo. Depois, acho que o Edson pode explicar um pouquinho melhor isso pra gente. E você falou, você deu uma... síncope, desmaiou, acordou e tal. Existem perigos atrás dessa síncope, você vai falar já aí pra gente. Mas antes de a gente entrar nessa parte, eu queria que o Edson
diferenciasse. Edson, vocês já conhecem, é o nosso companheiro de podcast, ele é neurocirurgião, e o Edson vai falar um pouquinho. Edson, síncope é crise convulsiva, é a mesma coisa? Como é que a gente diferencia isso aí de ataque epilético e desmaio? Bom dia, pessoal. Esse é um tema importante, a diferenciação da síncope, que é o apagão, é o desmaio, a população chama de apagão rápido, de crise convulsiva, de crise epiléptica. A síncope ela é causada por diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. A diminuição do fluxo, a redução do fluxo sanguíneo cerebral leva a apagão da consciência. A pessoa pode cair no chão e, quando a pessoa deita, rapidamente o fluxo se restabelece. Ao restabelecer o fluxo no cérebro, a pessoa imediatamente que acorda. Enquanto que, na crise convulsiva, existe descarga elétrica no cérebro. Ela pode começar focalmente em alguma área do cérebro, assim como essa descarga elétrica ela pode já iniciar de modo generalizado. Quando a descarga elétrica ela ocorre em uma certa região do cérebro, dependendo da região, surgem sintomas neurológicos iniciais. Por exemplo, se a descarga elétrica ocorrer na área da visão, por exemplo, as pessoas podem enxergar pontos luminosos, as pessoas podem enxergar estrelinhas. Se a descarga elétrica ocorrer na área da sensibilidade, a área sensitiva do corpo, as pessoas podem ter formigamento de um lado do corpo, né, no território onde a corrente elétrica estiver passando no cérebro. Se a corrente elétrica estiver passando na área motora do cérebro, as pessoas podem ter movimentação das mãos, movimentação da boca, inclusive automatismos manuais, automatismos mastigatórios, né? Então, antes de perder a consciência, algumas pessoas podem ter o que nós chamamos de crise focal, ou seja, a atividade elétrica começa num certo ponto, surgem sintomas, e isso é importante para diferenciar de síncope propriamente dito, e essa pessoa pode ter generalização dessa corrente elétrica para o cérebro. Quando há generalização, a pessoa perde a consciência, cai no chão, e como a corrente elétrica está passando no cérebro como um todo, as pessoas têm movimentos que nós chamamos de movimentos tônico-clônicos. Geralmente acontece isso. Então, a pessoa fica se debatendo, né? Esse episódio, ele dura em torno de 1 a 3 minutos, 1 a 4 minutos, e quando termina, a pessoa tem comprometimento da consciência, difícil de acordar, fica sonolento, a pessoa tem dor de cabeça, né? Agitado, dor no corpo inteiro, a pessoa pode ter urinado ou evacuado, né? Tudo bem que na síncope isso pode acontecer, mas em crise convulsiva, crise epiléptica, é bastante frequente isso. Ou seja, demora para a pessoa ficar boa. Imagine corrente elétrica passando por todo o cérebro e a pessoa se debatendo inteira. É claro que vai acordar cansado, confuso. Ou seja, enquanto que numa crise convulsiva pode haver sintomas antes da perda de consciência, né? Sintomas neurológicos antes da perda de consciência, seguido de perda de consciência, a pessoa fica se debatendo, né? E a pessoa acorda cansado, acorda com dor no corpo, acorda confuso, agitado, com dor de cabeça, né? A pessoa saliva bastante, né? Fica, entre aspas, babando. Na síncope é diferente. É uma perda rápida do fluxo sanguíneo cerebral, a pessoa perde a consciência. Assim que a pessoa cai, já restabelece o fluxo, a pessoa acorda e muitas vezes acorda bem. Muitas vezes acorda bem como se nada tivesse acontecido. Em uma porcentagem menor dos pacientes pode ter um pequeno esquecimento, pode
ter sintomas de mal-estar, mas não tão intensas como na crise convulsiva. Eu acho que no seu consultório, Liz, muita gente que desmaia deve achar que teve uma crise, né? Então, isso eu não sei se isso é comum. É muito comum, mesmo tanto pacientes como, às vezes, profissionais que não são especialistas. E isso não é incomum, porque esse diagnóstico diferencial ele não é tão simples. As perdas de consciência, muitas vezes a gente pega em pacientes que chegam no pronto-socorro que tiveram uma perda de consciência e muitas vezes é um quadro neurológico, foi uma convulsão, foi uma epilepsia. Mas muitas vezes, quer dizer, na maior parte das vezes, é uma síncope. Então, se a gente pensar em porcentagens de causas de perda de consciência, as primeiras causas que são síncopes, que são a diminuição do fluxo para o cérebro, né, a causa primária, e aí a gente vai pesquisar o que levou a essa diminuição de fluxo. As primeiras causas são as causas de quedas de pressão, né? São ou as síncopes reflexas, ou as hipotensões ortostáticas, as hipotensões posturais. Depois vem as causas cardíacas, responsáveis por em torno de 10% dos quadros, que podem ser causas desde arritmias, quando o coração bate muito rápido ou muito devagar, né? A gente chama de taquicardias ou bradicardias, ou causas estruturais. O coração ele já tem uma alteração, seja porque ele já teve um infarto e tem uma cicatriz e proporciona ter arritmia, seja porque ele tem uma doença que faz o músculo do coração ficar espessado, como na cardiopatia hipertrófica, e eu tenho uma obstrução na saída do sangue pelo coração. Seja porque eu tenho uma doença valvar, por exemplo, uma estenose aórtica, então a válvula que sai do coração, a abertura pode ficar espessada e dificultar a saída do sangue. Isso também é uma causa de síncope. Outra causa presente na emergência são os tromboembolismos pulmonares, né? Os TEPs, né? Quando eu tenho um coágulo que obstrui a circulação para os vasos pulmonares. E isso também, agudamente, quando esse coágulo impacta, eu posso ter uma desmaio, síncope. Né? Então, por tudo isso que a gente está falando, esse diagnóstico ele é muito amplo. E muitas vezes esse diagnóstico não é simples. A gente tem estudos aí longitudinais e com grupos de especialistas, inclusive com pessoas especializadas em síncope, e em torno de 30% a 35% dos casos eu não consigo fechar um diagnóstico. Ele sai como síncope inexplicada. Depois eu acho que você vai me perguntar, sim, a gente vai falar um pouquinho mais como fazer isso, mas o que acho que de mensagem que é importante é que as perdas de consciência e a síncope especificamente, elas têm um diagnóstico amplo e que nem sempre isso é fácil de definir, mesmo para o médico especialista em síncope, né? As causas neurológicas respondem por em torno de 6% dos casos. Quer dizer, a minoria dos casos, né? É a minoria dos casos. E eu acho que isso, o papel aqui do podcast de vocês e essa oportunidade, é importante divulgar essa informação, porque muitas vezes, eu acho que é neurológico e acaba tratando... eu acho que foi uma crise, né? Como anticonvulsivantes, né? Porque é uma epilepsia e, na verdade, não é. Né? E é importante a gente fazer essa diferenciação de síncope, porque tem quadros benignos, né? Então, as principais causas e que acontecem em pessoas jovens, a maioria dos casos são por quedas de pressão, por síncopes reflexas, mas tem causas que são potencialmente letais, né? Potencialmente associadas com risco de morte súbita, como algumas causas arrítmicas. Você vai falar daqui a pouquinho para a gente. Falo. E o nosso papel é tentar diferenciar, e aí a gente abre um arsenal de investigação que começa com uma história clínica muito bem detalhada.
Eu não sei se vocês dois concordam na história clínica detalhada que você tirar a informação de quem viu é muito importante. É muito importante. E tirar a história do pródromo, do que aconteceu antes, qual situação você estava, o que você sentiu. Porque muitas vezes as pessoas chegam, eu desmaiei, doutora. E aí, isso não quer dizer muita coisa. E às vezes eu falo, eu acho que eu estou sendo um pouquinho chata, porque eu volto na história algumas vezes, porque o paciente às vezes fala, mas que detalhe você está querendo? E o detalhe é muito importante. Porque eu brinco que as pessoas que trabalham, os profissionais de saúde que trabalham com síncope, eles são detetives. Então, a síncope ela acontece num momento, e às vezes a hora que você chega no pronto-socorro, tudo já passou. Então, ou quando você chega no consultório do cardiologista ou do neurologista, já está sem sintomas. Às vezes são questões de poucos minutos, às vezes segundos, né? Então a hora que você chega para avaliação, você pode fazer e muitas coisas vão estar normais. E essa história rica, a gente pode conversar um pouquinho depois, vai ajudar nesse diagnóstico diferencial que é tão importante para eu selecionar quais são os pacientes que necessitam de um tratamento específico, que tem risco de morte súbita, de diferenciar os quadros benignos, que também podem, né? Mesmo os quadros benignos, às vezes, se você cai, se machuca e bate a cabeça, pode se tornar um grande problema. Mas como reconhecer, como evitar, então... Eu acho que o ouvinte até agora estava pensando assim, se descartou convulsão, síncope é uma besteira. Não é tão... O quadro não é tão benigno como você está pensando até agora. Você vai ver daqui em diante que é uma coisa perigosa. Fala, Edson. Então, resumindo para o público que nos assiste, o desmaio, síncope, ele pode ser bem benigno, porém, existe uma porcentagem dos pacientes em que tem causas por trás e, dependendo da causa, traz risco de vida para o paciente. Isso significa que síncope é apenas um sintoma. Síncope é um sinal clínico, é um sintoma. E esse sintoma, esse sinal clínico chamado desmaio, síncope, ele tem inúmeras causas. Portanto, se a pessoa tem um desmaio recente, e nunca procurou um médico, nós recomendamos, primeiro, não subestimar o desmaio, mesmo estando bem. Procure o seu médico para que a história seja feita e o médico que vai analisar se o seu caso é um caso mais importante, com risco maior, ou um caso sem risco nenhum e há necessidade de orientação. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, em relação ao desmaio, o segundo ponto é que quando o paciente desmaia, nós que fazemos consultório, que atendemos paciente, nós estamos cansados de ver o próprio paciente subestimando essa ocorrência. O próprio paciente achando que não foi nada, o próprio paciente que não quer ir para o hospital, principalmente os idosos, não querem ir para o hospital. Só foi um mal-estar, uma bobeira. É verdade, é verdade. A família quer levar para o hospital, mas o próprio paciente não quer. E quando chega no hospital, o paciente não quer ser investigado, né? Principalmente os idosos. E você, Edson, tocou num assunto muito importante, que são a subestimar, por exemplo, quedas. Então, quedas em idosos. O paciente não lembra como caiu, não lembra que se tropeçou num tapete. Não. E muitas vezes quedas, principalmente em pacientes idosos, podem ser uma síncope. Exatamente. Né? Então, às vezes a pessoa fratura um fêmur porque caiu, ou tem quedas de repetição, acaba indo por um ortopedista tratar, mas não se lembra, mas por que eu estou caindo? Né? Não tem uma causa óbvia de queda, eu preciso investigar.
porque muitas vezes pode ser uma hipotensão postural ortostática. E quebrou uma perna, né? E quebrou uma perna, né? E ainda bem que às vezes é só uma perna, porque às vezes a gente pega quadros dramáticos de ter traumatismos cranianos, né? Então, principalmente nos pacientes que não conseguem perceber uns sintomas antes. Então, é muito importante valorizar e investigar, porque a gente consegue, muitas vezes, prevenir. Edson, rapidamente, quem viu alguém cair, viu o quê? Para diferenciar uma crise de uma síncope. Bom, nós temos que prestar atenção como foi esse apagão, se houve sintoma previamente, né? Se houve sintoma previamente, prestar atenção nos sintomas neurológicos, por exemplo, se o paciente falou que estava enxergando estrelinha, luz, se houve contração da musculatura do rosto, contração da musculatura das mãos, se entortou o corpo, se entortou, né? O corpo antes, né? Porque esses sintomas acabam sugerindo mais a parte de crise convulsiva, né? E os sintomas que a Liz pode falar são sintomas pré-sincopais, né? É isso, o mais os pródromos. frequente, os pródromos. Liz, pode falar. Liz, exatamente. Vamos começar aqui. Nós vamos por ordem, para as pessoas terem uma ordem. Vamos falar, você falou de arritmia. Sim. Como que é a síncope por arritmia? Que tipo primeiro, o que é arritmia? Como que é a síncope por arritmia? Quais os riscos? Enfim, dá uma ideia para o pessoal, porque não é uma bobeira, né? Essa é a síncope, talvez seja a mais perigosa, né? Então, as síncopes arrítmicas, elas podem ser apresentadas de uma forma que a gente chama de desliga-liga. Então, o paciente não tem pródromo nenhum. Ele não percebe nada, percebe. Né? Então, um exemplo é os bloqueios atrioventriculares transitórios, que causam bradicardia, uma diminuição súbita da frequência cardíaca. E por essa diminuição súbita da frequência cardíaca, eu diminuo o fluxo de sangue para o cérebro, causando a perda de consciência. Como ele é transitório, pode ser transitório, às vezes eu chego no pronto-socorro, ele já passou. Então, síncope desliga-liga, né, essa síncope sem pródromos, sem perceber cara nada. Nem sentiu, ele simplesmente estava dirigindo, parou. Sim, pode causar um acidente automobilístico. Ou estava em pé e teve caiu, não percebeu. Quem presenciou fala estava tudo bem e, de repente, não tem nada. Então, ele não tem nem tempo de falar, eu estou passando mal, né? Ele simplesmente... Pum. Sim, e recupera rápido, né? Às vezes não, às vezes esse bloqueio, ele no caso das bradicardias, né, ele pode persistir, às vezes dá tempo do paciente chegar no pronto-socorro com uma frequência cardíaca muito baixa, né, às vezes abaixo de 35. Nada disso é exclusivo, né? Então, eu tenho causas de desmaio, desliga-liga, né, das síncopes desliga-ligas, que não são arrítmicas, mas é uma anteninha que eu acho que tem que chamar a atenção, porque faz eu buscar métodos de tentar excluir isso de todas as formas. Por que você tenta excluir isso de todas as formas? Qual o risco principal? O risco é de ter até uma morte súbita. Morte súbita, né? Então, outros tipos de arritmias que podem causar síncopes são as taquiarritmias. Então, eu estou num ritmo normal, de repente a minha frequência cardíaca sobe abruptamente, né? Existem vários tipos de taquiarritmias, algumas mais benignas e outras com potencial de risco de morte súbita, como as arritmias ventriculares, as taquicardias ventriculares, que também podem ser nesses paroxismos. Então, eu tenho o evento, a hora que eu tenho esse aumento abrupto da frequência cardíaca, o organismo não dá tempo de compensar algumas vezes. O paciente pode sentir palpitação, né? Uma palpitação rápida, uma batedeira inicialmente, no peito, né? E perder a consciência. Às vezes ele recupera, porque a hora que deita, dá uma estabilizada no mecanismo hemodinâmico de controle de pressão arterial, e ele chega
no pronto-socorro, às vezes com a pressão mais baixa, às vezes com a frequência cardíaca muito alta. E, às vezes, o único indício que eu tive uma arritmia é que ele teve o coração acelerado e ele perdeu a consciência, e ele teve uma síncope. Ele relata e a pra história você que deu batedeira no peito. Isso. Então, para a investigação de síncope, é muito importante essa história. E hoje a tecnologia vem muito a nos ajudar. A gente tem monitorização de ritmo cardíaco prolongado. E a gente tem, inclusive, os wearables, né? Que hoje, por exemplo, os relógios. Os relógios, olha então, só. A síncope em si, às vezes, não dá tempo de pegar, mas aquela sensação de eu estou com uma sensação de desmaio, né? O que a gente chama de pré-síncope. Começou uma taquicardia, uma palpitação, meu coração está acelerado, meu relógio que estava marcando uma frequência cardíaca de 80, que é o meu basal, de repente foi para 160. Sem eu fazer exercício, você pega do sem eu ter histórico do dor. relógio, né? Pega, e tem alguns que, se o paciente está consciente, dá até para fazer o eletrocardiograma, né? Essa é uma das formas do paciente consegue mandar, mostrar para o médico o eletrocardiograma da crise. O cara tem um holter no pulso. Não é exatamente um holter, porque ele tem, mas é uma forma de monitor que a gente pode usar. Não é tão fácil quando os quadros são muito rápidos, porque para registrar esses eletros ele precisa ficar com o braço ali, né, pondo os 2 dedos, então demora um tempo até a aquisição do sinal, mas dá para ver que ele teve aumento súbito de frequência cardíaca, né? E se ele tem esse pródromo, começou antes com palpitação e eu fiz, dá tempo de registrar. E às vezes, logo depois que recupera, também ainda tem algum evento. Então, isso tem ajudado muito nós arritmologistas. Ou seja, que ele trabalhamos tem o com sintoma e se bate o horário do sintoma com que o relógio dele registrou, você já fica antenada. Exatamente. Olha Exatamente. só. A gente tem formas de monitores implantáveis, monitores externos, né? Então, a gente tem um arsenal aí, investigativo que nos ajuda muito. Mas tudo parte de uma base que é a história clínica do paciente. Porque ele vai te contar, né? Não é para todo mundo todos os métodos, né? Então a história clínica, ela é muito importante. E diferenciar que também não é tão simples, porque às vezes eu tenho alguns quadros de desautonomias que estão relacionadas a reflexos de queda de pressão ou hipotensão relacionada à postura, quando eu fico em pé, que também podem dar sintomas de palpitação e não necessariamente ser uma arritmia, né? Algumas arritmias são potencialmente graves e que, quando eu tenho a síncope, eu investigo, eu acho essa arritmia, é passível de tratamento para prevenção, inclusive de morte súbita. Então, isso é importante, o que o Edson estava contando para a gente, que vá sim ao médico. Eu tive um evento de perda de consciência ou sensação de perda de consciência. Procure um médico que tem experiência na área, porque eu posso estar prevenindo um evento grave ou uma nova síncope com risco de trauma, né? Então, a Lisa aqui, ela falou uma coisa. A primeira coisa numa síncope que você tem que descartar são as arritmias pelo risco de morte súbita. São as síncopes mais perigosas, né? E que, para fazer o diagnóstico, vai precisar da história, quem viu, o que sentiu, é muito, mas muito importante. Você não ignorar esse desmaio é muito importante. E, de repente, no relógio, você pega lá o que aconteceu, né? Vamos falar agora um pouquinho da outra síncope, que é a vasovagal, ou a síncope de ortostase, né? Você vai falar um pouquinho, depois o Edson vai explicar o que acontece no fluxo sanguíneo cerebral, quando o indivíduo muda de posição, que, assim, é um pouquinho mais benigna, mas leva
o paciente a sérios riscos também, nós vamos comentar. Fala aí, perdas de qualidade de vida, exatamente, né? Então, é importante diagnosticar e tratar corretamente. Só voltando um pouquinho, além das síncopes arrítmicas, eu tenho as lembradas aquelas síncopes por cardiopatia estrutural. Sim, então, eu acho que uma mensagem muito importante, porque muitos desses pacientes, o primeiro atendimento que eles têm é ir ao pronto-socorro. E tem uma tríade que a gente aprende desde ali da faculdade, que é simples, barata e que a gente muitas vezes pode esquecer se não tiver com o olhar direcionado. A gente já falou sobre história clínica detalhada. A situação que ocorreu, se foi deitado, se foi em pé, se foi durante esforço, síncopes durante os esforços, tem maior potencial de serem arrítmicas, não são todas, mas existem. Se foi uma síncope deitada, também pode ter sido um bloqueio transitório, alguma arritmia, né, não relacionada à postura. E qual é a tríade que a gente fala que ajuda a excluir muito? Primeira é essa história. Segunda, exame físico, né? Como é importante examinar esse paciente com um estetoscópio e um aparelho de pressão. Eu consigo, muitas vezes, já fechar o diagnóstico. Então, para quem está lá na linha de frente, que tem muito paciente para atender, lembrar disso pode ajudar muito, até a gente não se perder em exames complementares que são desnecessários. Então, o que eu vou procurar no exame físico? Uma ausculta cardíaca alterada. Então, por exemplo, se eu tiver algum sopro, né, isso pensa numa questão estrutural. Os sinais vitais são muito importantes. E aí, o terceiro ponto que a gente põe até separado do exame físico para as pessoas lembrarem é medir pressão deitado e em pé. Olha só, isso é importante. Então, é um método barato e que muitas vezes pode fazer diagnóstico, evitar exames caros, evitar internações prolongadas, porque eu pego o mecanismo ali na frente com o paciente, né? Então, medir a pressão deitada, pôr o paciente em pé, em 2 minutos eu meço de novo. O que acontece com a pressão do paciente quando você mede deitado e em pé? Por exemplo, uma hipotensão ortostática. Então a pressão cai quando ele fica em pé. Quando eu tenho uma queda da pressão sistólica, que é aquele número maior ali, quando a gente mede a pressão, quando eu estou deitada e você fica em pé e tem uma queda acima de 20 milímetros, eu já tenho critério diagnóstico para hipotensão ortostática. E da pressão diastólica, que é um número menor, quando uma queda maior do que maior ou igual, né, que 10 milímetros. Então, isso é muito importante. E, às vezes, aí volto na história detalhada, que eu tiro da história quais medicamentos o paciente toma. Né? Às vezes eu esqueço que eu tomo antihipertensivos, que eu tomo remédio de próstata, que eu tomo diuréticos. Eu estava um pouquinho inchada, minha vizinha me deu um diurético e eu tomo. Pode ser uma grande causa de hipotensão ortostática, que dependendo do contexto do paciente pode sim levar a síncope. Ou às vezes pacientes que eram hipertensos, aí controlou a pressão, ou por ele aumenta a dose, mediu a pressão uma hora, ou seja, uma dose acima do necessário para controlar a pressão pode causar E a gente depois pode falar um pouquinho mais, né, dessas hipotensões ortostáticas e desautonomias. Muitas vezes eu tenho pacientes que estão deitados e têm uma hipertensão importante. Então, eu meço sempre a pressão do paciente deitado. Aí dá lá 18 de sistólica. Só que aí eu vou dando remédio. E esse paciente só piora, fala, estou caindo mais, não consigo, eu levanto, me dá tontura. Porque ele tem já um quadro orgânico que, quando ele fica em pé, a pressão despenca. E sim, existe. Eu estou com 18 deitado, eu ponho esse paciente em pé, muitas vezes chega a 7. Eu já vi. Né? Você já viu isso? A gente fazendo Doppler com tilt, né? O fluxo vai desaba, e aí, né? ele medindo o fluxo cerebral, o fluxo vai muito, muito embaixo. Então, vamos fazer assim.
já o Edson vai comentar, mas fala um pouquinho dessas síncopes por hipotensão quando o paciente fica em pé. Tá. Em quem acontece, quando acontece, quais os riscos? Tá. Então, a gente pode dividir em 2 grandes grupos essas síncopes relacionadas à queda de pressão, geralmente em ortostase. As síncopes reflexas, né, que a gente ouve termos similares, são as síncopes neurocardiogênicas ou síncopes vasovagais. Vasovagal, né, que é o nome. Né? As síncopes por hipersensibilidade do seio carotídeo, que pode acontecer em pacientes mais idosos, também faz parte de um grupo de síncope reflexa. E eu tenho as hipotensões ortostáticas, que não são causadas por um reflexo de queda de pressão. Eu brinco com os pacientes, quando eu tô diante de um quadro de um paciente com uma síncope reflexa, que organicamente está tudo normal. Eu falo, isso nem é exatamente uma doença, é só um desequilíbrio ali no controle da sua pressão da frequência cardíaca. E eu tenho algumas hipotensões ortostáticas, as desautonomias, né? Ortostáticas fica em pé, quando né? fica em pé. Que pode ser logo quando eu levanto, que a gente chama de hipotensão ortostática inicial. Pode ser a clássica, que dá até 3 minutos de ortostase. Ou eu tenho as hipotensões posturais tardias. Conforme no tilt a gente vê muito isso, né? A pressão vai caindo aos pouquinhos. Que podem estar associadas com doenças neurológicas, né? Como Parkinson, alguns tipos de demência, porque eu tenho uma lesão, seja da região central ali dos neurônios, que a gente pode falar um pouquinho depois do mecanismo disso, ou dos nervos periféricos, por exemplo, na diabetes, né, que está associada, então, uma diabetes mais prolongada, que eu tenho uma neuropatia diabética, também pode estar associada com a hipotensão postural. E a gente esquece de pesquisar. Exatamente, né? Às vezes ela desmaiou, tem que ser um diagnóstico amplo. Edson, posição ortostática, né? A Liz falou, sobe e o cara passa mal, né? Ou até desmaia. Na realidade, a gente sabe que o cérebro é na cabeça, né? E a gente está em posição bípede, o fluxo briga contra a gravidade. Senão o certo era o cérebro ser no pé, não na cabeça, né? Aí não ia ter esse problema. Explica para a gente o que é autorregulação cerebral, o que acontece aí. Eu sempre explico para os pacientes que quando o paciente está deitado, o sangue circula, literalmente é isso que acontece. O sangue circula da cabeça aos pés, passando pelo coração, só que no plano horizontal. Nível 0. Isso. Né? Então o sangue circula da cabeça aos pés, passando no coração, no plano horizontal. Quando a pessoa senta ou fica em pé, ou seja, pessoa fica, nós chamamos em ortostase, ou pessoa fica em posição vertical, o sangue passa a circular da cabeça aos pés, porém no plano vertical. Ou seja... Você tem o efeito da gravidade. Além de tudo... O grande desafio da evolução humana foi se tornar bípede e a natureza sábia tentar compensar o efeito da gravidade que faz o seu sangue ir lá para os pés, né, para a parte inferior. Qual o mecanismo de esse sangue chegar no cérebro? Isso mesmo. Se o sangue está indo lá para baixo. Exatamente. Né? Então, tem todo um mecanismo de compensação via sistema nervoso autônomo, de a gente fazer vasoconstrição, né? Contrair esses vasos de território esplênico, de baço, dos membros inferiores para o sangue subir. Exatamente. Verdade. Aí, quando a gente está em pé, em ortostase, fica difícil para o coração bombear o sangue contra a gravidade e subir até o topo do prédio, que é a cabeça, né? Fica difícil bombear o sangue até o topo do prédio, que é a cabeça. E, além disso, a gravidade ajuda o sangue a sair do cérebro, a voltar para o coração. Ou seja, a gravidade dificulta o sangue a subir para o cérebro e facilita o sangue a escoar, sair do cérebro e ir para o coração. Ou seja,
pode acontecer uma situação em que sobe pouco e sai bastante, desce muito. Aí pode faltar sangue para o cérebro. Quando acaba faltando sangue para o cérebro, a irrigação sanguínea é comprometida, aí a função cerebral pode ser comprometida por falta de sangue, quando acontecem os apagões. Pode falar um pouquinho de autorregulação para a gente, cerebral? Tanto o sistema cardiocirculatório, assim como o sistema circulatório cerebral, possui mecanismos de regulação, de tal maneira que o organismo, assim como o próprio cérebro, eles tentam manter constância do fluxo. Então, quando a pressão arterial sobe, por exemplo, o fluxo no cérebro aumenta devido ao aumento da pressão arterial. Deveria aumentar, né? Isso, deveria aumentar. Porém, para manter constância do fluxo, sistemas cerebrais são ativados para que haja vasoconstrição da microcirculação cerebral, impedindo esse aumento exagerado do fluxo sanguíneo cerebral numa crise hipertensiva, por exemplo, num aumento importante de pressão arterial sistêmica, justamente evitando hiperfluxo para que não haja tumefação encefálica, para que não haja inchaço cerebral ou mesmo sangramentos. O contrário também é verdadeiro. Quando, por alguma razão, ocorre hipotensão arterial, por exemplo, há redução do fluxo sanguíneo cerebral. A redução do fluxo sanguíneo cerebral desencadeia mecanismos no cérebro que acaba provocando vasodilatação da microcirculação cerebral. Essa vasodilatação, ela diminui a resistência do vaso ao sangue, né? E ela facilita a entrada, a subida do sangue para o cérebro. Portanto, o nosso sistema, tanto cardiocirculatório, assim como o sistema circulatório cerebral, possuem mecanismos que regulam e que mantêm constante o fluxo sanguíneo cerebral. E o sistema cardiocirculatório também possui sistemas de regulação da pressão arterial, da frequência cardíaca, de modo que não haja aumentos significativos da pressão arterial sistêmica, assim como redução significativa da pressão arterial, assim como da frequência cardíaca, tanto para cima como para baixo. É muito bonito, né? Esse mecanismo que tem no cérebro de proteção, e a gente tem um mecanismo de compensação a cada batimento cardíaco. Isso varia de batimento a batimento. Sistêmico. Né? Isso tudo é feito via sistema nervoso autônomo, né? A dança bonita entre simpático e parasimpático na regulação do nosso dia a dia, né? Então, quando a gente fica em pé e tem essa queda, essa descida do sangue para os membros inferiores, né? Para o abdômen inferior, o que acontece? A gente tem baroreceptores em carótidas, né, que são receptores que distendem com a pressão. São alarmes, né? E eles percebem que diminuiu a pressão. Só que é isso, a gente precisa manter um nível. Nunca é exatamente a mesma, mas eu tenho que manter um nível ali para manter o fluxo sanguíneo cerebral e para todos os órgãos do organismo. Então, eu tenho mecanismos de compensação, seja aumentando a frequência cardíaca, né? A gente tem, seja aumentando a força de contração do coração, e tudo isso é feito por um sistema de baroreflexo do sistema nervoso autônomo. Eu tenho esse sistema nervoso, são nervos que recebem informações dos órgãos em geral. Então, isso é até um mecanismo, por exemplo, dor. Por que dor pode desencadear um desmaio? Porque eu recebo um mecanismo, os cérebros têm os centros vasomotores que recebem informação do organismo, e eles percebem essa alteração do equilíbrio da homeostase, e eles mandam via simpático ou parasimpático a regulação. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força de contração do coração,
contrai os vasos para aumentar a resistência periférica, para estar mantendo pressão e o fluxo sanguíneo constante cerebral. Né? E esse fluxo sanguíneo cerebral, assim como o sistêmico, tem uma autonomia de funcionamento. Ele se regula de modo autônomo, através do sistema nervoso autônomo. E essa autonomia de funcionamento é que vai manter constância da pressão arterial, frequência cardíaca, fluxo no cérebro. E quando nós perdemos essa autonomia, aí nós chamamos de desautonomia. Ou desautorregulação. Ou desautorregulação. O que a Liz e o Edson falaram é o seguinte, ouvinte, nós temos um sistema de alarme. Ficou em pé, o coração, pressão, vamos lá, vamos agir, porque pode faltar fluxo no cérebro. Então o Edson, quando ele definiu autorregulação, ele falou de pressão, e também quando a gente muda de posição. Tudo, a autorregulação é um sistema que dança bonito entre o simpático e o parasimpático, um modulando o outro, para adequar o fluxo sanguíneo cerebral, independente da variação de pressão ou da posição que você está. É isso. É isso. Liz, me corrija se eu estiver errado, mas os grupos onde acontece... Nós falamos da arritmia, que é o risco de morte súbita. Eu acho que na síncope a primeira coisa que você tem que afastar ou diagnosticar, porque o risco de morte é iminente. Pode né? ser. Nós vamos falar agora de síncope por posição ortostática, ou seja, o cara fica em pé, passa mal e desmaia. E os dois grandes grupos que há problemas na autorregulação, primeiro, é quando o indivíduo cresce rápido na adolescência, né? E não dá tempo desses mecanismos acompanharem esse crescimento rápido. Aí é aquela adolescente que desmaia, que ainda o sistema hormonal está amadurecendo, ou o menino que desmaia na escola, jogando bola, etc. E os mais idosos, onde esses mecanismos começam a falhar, ou por falha do envelhecimento, ou associado a doenças, né? E depois nós vamos falar o combo, que é o combo de quem tem isso a vida toda, que é o desautonômico e o enxaquecoso, você vai falar depois. Mas eu queria que o Edson agora falasse um pouquinho das doenças cerebrais, as estenoses. Isso pode causar síncope, Edson? Na verdade, como a própria Liz falou, síncope ocorre quando há má circulação de sangue no cérebro, quando há falta de redução do fluxo sanguíneo cerebral como causa de síncope. Dependendo da idade e dos fatores de risco, torna-se interessante descartar, investigar fatores de insuficiência vascular cerebral. Por exemplo, imagine aquele paciente diabético, coronariopata, diabético. Que tem doenças nas artérias do coração, que tem né? doença de estreitamento das artérias. Aterosclerose, né? Nas artérias do coração, nas artérias carótidas. Seria importante nós descartarmos insuficiência vascular cerebral como fator de predisposição à síncope. Uma vez que a causa da síncope é o baixo fluxo sanguíneo cerebral, dependendo do paciente, do grupo de maior risco, vale a pena nós investigarmos as diferentes causas de falta de sangue para o cérebro. Por exemplo, processos estenóticos oclusivos, ou seja, estreitamento, entupimento das artérias carótidas podem levar à redução do fluxo sanguíneo cerebral de base. Ou seja, o problema é uma barreira que tem para o fluxo chegar, né? Não é por causa da altura. Mas daí é importante diferenciar da onde está vindo esse estreitamento, né? Porque Doppler, a carótida geralmente não causa síncope pelo território que ela irriga, não é isso? E as artérias vertebrais, que são mais raras, que eventualmente podem estar associadas às perdas de consciência. Os estreitamentos de carótida podem dar sintomas mais isquêmicos ali, geralmente não sincopais, sem perdas de consciência. Isso é uma discussão, né? Isso é uma discussão na literatura, porque
as oclusões carotídeas, as estenoses carotídeas, elas podem roubar fluxo da circulação posterior através das vias colaterais. Então, teoricamente, tem vários trabalhos publicados mostrando que as pessoas com estenose ou oclusão carotídea, dependendo da pessoa, principalmente aquelas com circulação colateral exuberante, elas podem roubar sangue da circulação posterior e causar sintomas vértebro-basilares, inclusive síncope. Então, teoricamente, em teoria, oclusões tanto da circulação anterior, carotídeas, assim como oclusões da circulação posterior, reduzem o fluxo sanguíneo cerebral como um todo, porque as artérias, em algumas pessoas, as artérias são comunicantes, tanto a circulação anterior... Muito interessante isso. É uma discussão. Porque a gente pensa, né, o sistema de consciência ali está ali atrás, na circulação posterior, né? E está até nos guidelines de síncope, muitas vezes acabam falando, olha, Doppler de carótida às vezes não acrescenta muito na investigação, mas é o que interessante que você está falando. Se eu tenho já uma insuficiência desse sistema posterior e ele depende dessa circulação colateral, eventualmente pode ter. Isso, por exemplo, se a pessoa tiver oclusão carotídea e grande parte do sangue da circulação posterior tiver dividindo com a circulação anterior, ou seja, passando sangue de trás da parte vértebro-basilar para a circulação anterior, acaba faltando para a circulação posterior e a pessoa fica propensa a ter síncope por oclusão carotídea, né? E até que existem trabalhos bonitos em que os sintomas de oclusão de carótida, nas tabelas, aquelas casuísticas de centenas de pacientes, nas tabelas nós temos síncope como sintoma de oclusão carotídea. Aí quando se faz endarterectomia de carótida, a pessoa para de ter síncope. Né? Porque estava roubando de trás para frente. Bom, né? ter essa visão neurológica. Bom, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Agora, nós falamos de hipotensão ortostática, ok, meu filho estava lá na escola, desmaiou, ou ele foi fazer musculação, teve um desmaio, ou eu estava caminhando. Qual é o dia a dia desses pacientes com posição ortostática? E nós vamos colocar aqui, você, o Edson, nós vamos colocar aqui, e eu posso complementar, o risco disso. O que você vê? O que acontece com o paciente com essa bobeira dessa posição ortostática? Porque até agora a gente falou da arritmia, que é perigosa, aí o paciente falou, doutora, afastou a arritmia, não tem o risco de morte súbita, mas peraí, a síncope ortostática também é um problema. Você vai falar aí pra gente, qual é o dia a dia o que acontece com o paciente? Então, as síncopes reflexas, né, neuromediadas a gente fala porque dependem da regulação desse sistema nervoso autônomo, da autorregulação. Elas geralmente acontecem quando a gente está num ambiente abafado, em ortostase por tempo prolongado. Está em pé lá um tempão, na missa, né? E na missa é muito típico. Às vezes, bebeu pouco líquido, às vezes se alimentou pouco, e aí os mecanismos compensatórios acabam não tendo tanta eficiência, e eu tenho essa síncope vasovagal reflexa. E geralmente eu tenho esses pródromos autonômicos, em que o paciente fala, eu estava em pé na missa, num ambiente com bastante gente, começou a me dar calor, a minha visão começou a ficar preta ou embaçada. Quem viu, estava do meu lado, falou que eu fiquei pálido, começou a me dar tontura, moleza, às vezes ânsia de vômito, às vezes vontade de evacuar. E aí eu tenho o reflexo vagal, né, que faz abruptamente, eu tenho
dois tipos dominantes de reflexo, que eu posso ter uma resposta cardioinibitória, em que, através do nervo vago, eu tenho uma resposta exacerbada a esse estresse ortostático, e aí pode fazer minha frequência cardíaca cair de uma vez, e muitas vezes eu ter uma pausa nos batimentos cardíacos. Eu já vi isso acontecer. E que às vezes as pessoas falam, ele teve uma parada cardíaca, porque tentam pegar pulso e não conseguem, não sentem o pulso. Mas isso é questão de segundos, às vezes um pouco mais. No tilt a gente faz isso, você já viu? Então, nunca precisei fazer massagem cardíaca no tilt, mas os pacientes, às vezes, já peguei 40 segundos de assistolia, que fica sem batimento. E o paciente recobra só de deitar. Deitar, às vezes, a gente põe na posição de Trendelenburg, né? Fica com as pernas um pouco para cima e a cabeça para baixo. E o paciente recupera sem necessidade de massagem cardíaca, porque a síncope é um mecanismo protetor, é como se fosse, eu vou dar um reset aqui no meu sistema, né, quando a gente liga o computador, ele começa a travar, a síncope, ela faz você perder a consciência, mas faz você cair. E a hora que você cai, aquele fluxo sanguíneo cerebral é retomado e você recupera espontaneamente. Esse tipo de síncope reflexa não está associado a um risco maior de mortalidade, né? Tem aquele estudo de Framingham clássico que acompanhou a população com síncope, e os pacientes diagnosticados com síncope reflexa têm o mesmo risco de mortalidade de quem não tem síncope. Mas pode ser dramática. E o problema é cair e se machucar. Exatamente. Né? Então, a gente às vezes atende pacientes no pronto-socorro que fraturaram nariz, tiveram lesão de face, porque às vezes, eu vou aguentar, eu vou segurar, porque eu vou até aquela cadeira que está ali do outro lado da sala, ou eu vou até a minha cama, e não dá tempo. Então, quando você tem esses sintomas que a gente chama de pré-síncope, né, que é a moleza, a tontura, tô suando, tô com vontade de enjoo, vomitar, deita. Aonde eu falo para os pacientes, deite aonde você estiver. Não briga contra isso, porque você vai quebrar a cara. Deita e, se possível, põe a perna para cima. Faça contramanobras, né? A contratura muscular aumenta o retorno venoso. Então, abre e fecha as mãos com bastante força, como se estivesse apertando uma bolinha de borracha. Pode cruzar as pernas com bastante força. A contratura muscular aumenta o retorno venoso e evita que muitas vezes se aborta a síncope, né? Você impede esse mecanismo aí do fluxo sanguíneo cerebral cair a níveis críticos e você perder a consciência, né? A pressão cair a níveis críticos e você perder a consciência. Então, os mecanismos que podem ter, e eles variam, às vezes, no mesmo paciente. Tem hora que você pode fazer um reflexo cardioinibitório, tem hora que você pode fazer uma queda de pressão muito abrupta e a gente detecta, o paciente está lá no tilt, nessa posição a 70 graus, inclinado, em ortostase ali, né, como se fosse simular a posição quase em pé, como se você estivesse apoiado numa parede, mas é uma inclinação passiva, que você inibe a contratura dos músculos da sua perna, que é uma forma de contrarregular isso também. E aí você está só acompanhando o sistema nervoso autônomo, então o paciente às vezes está lá com a pressão 12/8, 11/7, fica variando naquele platôzinho, e de repente, quando o paciente começa, às vezes, com sintomas, antes da gente detectar, está me dando calor, está me dando enjoo, está me dando moleza. E aí, às vezes, eu falo, aguenta só mais um pouquinho, porque eu, mesmo com batimento a batimento, o monitor, às vezes ele não pegou. Eu falei, então você vai conversando com o paciente, dá para aguentar, aguenta mais um pouquinho, mas é questão de segundos, minutos. E daí cai para 7/4 a pressão. E aí, no tilt, a gente, na maior parte das vezes, consegue abortar, porque eu volto a maca, né, ponho o paciente deitado, com a cabeça um pouquinho inclinada para baixo e as pernas para cima. E isso recupera, esse é o tratamento, né? Então, no dia a dia clínico, o importante para o paciente é, se possível, deite. Não vou deitar na cama. Você está no chão, está na cozinha cozinhando. Começou com sintomas, deita no chão da cozinha e põe a perna para cima. Não briga contra isso. Não briga. Eu lembro que uma vez eu vi um paciente no Einstein, ele me mostrou o filme.
Ele estava caminhando na rua, começou a passar mal, dar aquele mal-estar. Aí ele falou, não, eu vou chegar em casa. Aí a câmera da rua dele mostrou ele cambaleando até cair de cara no chão. Não pode brigar contra esse sintoma. Uma outra situação clínica aí, Edson. Então, eu sempre falo para os pacientes que se começar a passar mal e se você perceber que você vai desmaiar, não fique lutando contra os sintomas. Se puder deitar, deite, mesmo que seja na calçada. Mas vou passar vergonha. Melhor assim do que ter um apagão. Porque se você deitar, imediatamente os sintomas melhoram e em pouco tempo você sairá andando como se nada tivesse acontecido. Ou pelo menos agacha, isso, né? Agacha, isso. vai fazer a contratura muscular da perna. A hand grip, né? Vai fazendo. O paciente fala, eu tô fraco. Eu falo, força. Você vai lutar contra. Isso. Mas daí você já está pelo menos sentado, Perfeito. agachado, mesmo que você perder a consciência, o risco de trauma é muito. Aí eu peço para o paciente ir agachando, porque quando nós estamos agachando, nós contraímos a musculatura, tanto da coxa como da perna, né? E nós não podemos menosprezar que a musculatura dos membros inferiores, chamado pelos fisiologistas como segundo coração. Quando nós contraímos a musculatura dos membros inferiores, nós expulsamos o sangue que está represado nos membros inferiores quando nós estamos em posição vertical, em pé. E nós vamos contraindo a musculatura ao agachar, né? E o que a Liz falou é muito importante. Caso percamos a consciência, nós já estamos na metade da nossa altura ou até menos e, portanto, o traumatismo é muito menor. Muito menor. A gravidade do traumatismo na cabeça é muito menor. Vamos falar de uma outra clássica, que é o xixi da noite? Isso, são as síncopes situacionais, né? Também é uma síncope reflexa, mas ela é desencadeada por situação específica. Então, é muito comum o paciente, eu urino, eu levanto de noite para urinar, e aí homens, né, que urinam em pé, acabam tendo a síncope, às vezes em pé, que é a síncope miccional, né? Então, eu tenho esse arco reflexo que provoca essa síncope vasovagal com situações específicas. Tem pacientes com defecação. Faz cocô e tem síncope. Sim. Ou mal-estar, né? Ou a pré-síncope, às vezes aborta, né? Mas pode ter a síncope. Dor é muito comum, não é tão citacional, mas a dor, coleta de exame de sangue. Sim. Medo, né? Situações de estresse, medo. Muitas meninas ou caras que passavam mal lá na hora de curar, isso é frescura, esse cara não é fraco e tal. Existe um estigma, e na realidade não é fraco, é o organismo dele. A resposta né? Sim, sim. Eu lembro de um caso muito interessante. Eu estava na residência de neurocirurgia do Hospital das Clínicas. Eu estava operando, tinha feito uma craniotomia, tinha aberto a cabeça do paciente para drenar hematoma no cérebro. E estava lá operando. De repente, a aluna do 6º ano de medicina, que estava participando da cirurgia, sendo instrumentador, de repente, ela caiu, assim, fez um barulhão, ela caiu no chão, pum! Né? Quando eu virei, estava ela esticada no chão. Aí você não sabe se opera ou se socorre, né? Aí eu não podia me contaminar, chamei o pessoal da enfermagem para ajudar. Mas você vê que tem vários gatilhos aí. O centro cirúrgico é um ambiente que está com luz quente, você fica com uma roupa, com roupa, às vezes está até com roupa calor. Pesada, de raio-x ali, então calor. Às vezes você não comeu direito. Era madrugada, 4 da madrugada, ela estava em jejum, calor, sono, ansiedade. Ou seja, estresse da situação. Às vezes tem gente só de ver sangue, né? Isso, fora que a cirurgia era de hemorragia, né? Tava cheio de sangue. Então,
a nossa interna Edson, desmaiou. o mais clássico é pai filmando parto. É verdade, Isso, é verdade. Isso aí é mais... E Aí não o é pai frescura, desmaia. não é frescura, é um estresse. reflexo do seu organismo, né? E muitas vezes é involuntário. Exatamente. Uma coisa que eu queria... Primeiro, o xixi da noite tem um problema. O cara está deitado lá há muito tempo, ele já tem a tendência de ter hipotensão postural. E, normalmente, quem vai fazer xixi levanta com pressa, com a urgência miccional. Sim. Então, ele fica lá deitado a noite toda e, de repente, pá, levanta, não chega no banheiro, né? Não chega no banheiro. Não chega no banheiro. Então, é muito importante para esses pacientes que têm desautonomia, que passam, nós vamos abordar isso um pouquinho mais para frente, já no tratamento. Cara, senta primeiro, dá um tempinho e depois vai. Isso. E aí tem um fator contribuinte que pode ter 2 mecanismos envolvidos nessas síncopes. Às vezes, pacientes mais idosos que levantam mais vezes para urinar, já tem uma hipertensão supina, ou seja, quando a pressão quando está deitado, a pressão acaba subindo mais. Isso acaba tendo uma filtração renal maior que leva à vontade de ir ao banheiro. Às vezes, esse paciente já tem problemas de próstata associado e daí toma remédio porque tem aquela dificuldade miccional. O remédio são os alfa-bloqueadores, né? Eles são potencialmente hipotensores também. E aí você tem um paciente que pode fazer uma hipotensão postural só de levantar da cama, então o mecanismo, e aí ele faz um reflexo miccional em cima da hipotensão postural já. Edson, uma coisa interessante que a Alice falou é o cara que está fazendo cocô e pode ter sintomas de síncope. Normalmente, esses caras, alguns conseguem se compensar, passam mal, mas vão. Levanta, aí ele vai para o box do banheiro tomar o banho. Aí ele liga água quente. O que pode acontecer? Fala aí para mim, que você já viu. Bom, na verdade, as pessoas que têm síncope precisam tomar muito cuidado para as consequências do desmaio. Então, eu sempre oriento para os nossos pacientes que se você tem episódios recorrentes de síncope, tome cuidado com as consequências do desmaio. Por exemplo, nunca ficar sozinho numa piscina, porque se você desmaiar sozinho ou sozinha numa piscina, pode se afogar. Nunca fique lá na praia, na água do mar, até o peito, a água sozinho. O cara tomou sol, tal, vou porque refrescar, você né? pode se afogar, porque pode ter uma síncope lá no meio da água do mar. Na hora de atravessar na hora de andar na calçada, nunca ande no local da calçada, margeando a rua onde os carros passam, porque se tiver uma síncope, nós podemos cair para a via onde os carros passam e fica impossível o carro brecar em cima. Se nós estamos no farol de pedestre, esperando abrir o farol de pedestre para passar, não fique lá na frente, margeando onde os carros passam, esperando o farol abrir, porque se nós tivermos síncope naquele momento, nós caímos. Assim como se nós estivermos esperando chegar o metrô, né? Fique atrás da faixa, aquela faixa amarela, né? do metrô, para que a gente não caia para dentro da via onde o metrô passa. Eu tenho aflição disso por até causa de uma pessoa te esbarrar em você. Eu já fico Verdade. longe. E outra coisa importante, eu já atendi paciente assim. Quando nós vamos para o hotel, que fica ou colado? nas casas Isso, hoje, o né? que fica colado na parede? Abra, na hora de tomar banho, abra a torneira quente, aguarde esquentar a água, abra a fria para regular a temperatura. Né? Eu sugiro que faça o contrário, porque eu atendi 2 pacientes em que foram para o hotel, abriram água quente e, nesse intervalo de esquentar a água, tiveram síncope. Caíram, aí Então, começou a... Ele deve ter evacuado, Provavelmente. passou um pouquinho mal, aguentou, foi pro box, abriu água quente. A água quente,
desmaiou, a pessoa desmaiou e ficou caindo água fervendo no corpo. Só para vocês terem uma ideia, esses 2 pacientes tiveram queimadura do corpo inteiro no local onde a água caiu, ou seja, tronco inteiro. Normalmente ele está no banheiro, foram trancado, UTI, sozinho. né? Foram para UTI e um deles faleceu de queimadura. Meu Deus. Ou seja, uma coisa tão simples, entre aspas, que é síncope, causou uma tragédia. Eu atendi um outro paciente que a esposa foi para o banheiro se aprontar e pediu para o esposo desligar a água assim que a panela com água assim que a água fervesse na panela. Ele ficou na frente da panela esperando a água ferver. Aí a água estava quase começando a ferver ou começou a ferver, ele desmaiou. E ele caiu com o rosto dentro da panela de água fervendo. Moçada, o que isso significa? Viram, né? Pessoal, vocês que estão assistindo, quem estiver ouvindo e tem síncopes de repetição, por favor, tomem cuidado com essas coisas importantes. Na hora de cozinhar, use as bocas do fogão coladas à parede. Deixe aquelas bocas coladas a nós, perto de nós, livres. Porque a pessoa que tem síncope, se tiver uma síncope na frente do fogão com as panelas quentes, pode acontecer uma tragédia. Então, eu sempre oriento os pacientes que cozinham e que têm síncope de não usar as bocas do fogão coladas a nós, deixar livre aquela área e usar somente as bocas coladas à parede, porque se tiver uma síncope, não vai com o rosto dentro da panela quente. Esses casos são muito dramáticos. São trágicos. Né? Mas quem tiver síncope não pode em casa subir em cima de uma cadeira para trocar lâmpada. Não pode subir em cima de uma cadeira para pegar coisa no armário lá em cima, porque se tiver uma síncope... Mas lembrar, né, Edson, que isso também é possível de controle, né? Sim. Porque senão muitos pacientes vão falar assim, olha, eu não posso fazer nada e o objetivo não é criar pânico, mas o importante é que é possível controlar e assim, a pessoa aprender a reconhecer o seu organismo, porque na maior parte das vezes o organismo avisa, são muito mais infrequentes esses casos sem pródromos, que são os desliga-liga. Mas às vezes tem pródromo e ele quer brigar Então, isso é um ensinamento, né? Começou primeiro esse ambiente abafado, né? Então, por que o banho quente? Qual é o problema do banho quente? O calor faz o quê? Seu vaso dilatar. Com um vaso dilata, a tendência da pressão é cair um pouco. O organismo vai usar esses mecanismos regulatórios que a gente está conversando para tentar compensar. Mas em pessoas que têm a predisposição, às vezes não compensa e o paciente tem o desmaio. O importante é reconhecer. Olha, começou a me dar enjoo. Sai de tudo perto, como o Edson falou, olha, estou perto do fogão. Não. Desliga o fogão. Não vai subir escada. E vai sentar ali perto da mesa, né? Não vou andar longe, mas dá 2 passinhos, abaixa, deita, faz as contramanobras, põe a perna para cima. Se tem alguém junto, pode ajudar até a segurar a perna em cima. Né? Espera um pouco. Às vezes a pessoa tenta levantar. Teve uma pré-síncope, deitou. Ou às vezes síncope eu vou tentar levantar. Falar, eu tive 3 episódios seguidos. Porque não deu tempo do organismo compensar. Às vezes você estava um pouco desidratado, né? Bebeu pouco líquido naquele dia, bebeu álcool que faz dilatação, vasodilatação. Tá, aí liga o chuveiro quente, ou tô lá no calor da cozinha com forno e fogão ligados. Aquela vasodilatação, o organismo não consegue compensar mais. Então, geralmente, são somatórias de coisas. E quando o paciente consegue se reeducar, ele consegue prevenir ou, no máximo, reconhecer quando começam os sintomas para abortar os sintomas. Liz, né? Fala um pouquinho de academia. Porque sintoma, você falou do dia a dia aqui, nós falamos, né? E a academia é um lugar onde acontece muita síncope. E aí é muito importante, a gente tem 2 tipos de síncope na academia. Primeiro, a síncope durante o esforço. Síncope durante o esforço, eu estou correndo e eu tive uma síncope, tem que levantar um alerta, porque pode ser causas cardíacas. Pode ser. Então, isso é síncope no esforço.
Às vezes, não, estou jogando futebol, corri, aí está terminando o jogo, eu estou desacelerando. Síncope pós-esforço tem mais chance de ser quedas de pressão. Sempre existe um mix ali de causas, por isso que é muito importante um especialista conseguir tirar essa história adequada e ver todos o fator de risco. Por exemplo, tem pacientes que têm síncopes arrítmicas por canulopatias. Então, eu tenho um tipo de arritmia que chama taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. A estrutura do coração dele, por fora, macroscópica, é tudo normal. Se eu fizer um eletrocardiograma com ele tranquilo, é normal. Mas se eu puser ele numa esteira, ele pode começar a ter arritmia e tem um caráter familiar. Então, aí é um outro ponto da história. Tem história de morte súbita na sua família? Né? Tem história que alguém que morreu de repente, sem causa aparente. Então, que pode estar associada, por exemplo, à arritmia aos esforços. A própria cardiopatia hipertrófica, miocardiopatia hipertrófica, que causa obstrução, pode ter 2 mecanismos de síncope, por obstrução ali de via de saída e porque eles são mais predispostos a ter arritmia. E pode acontecer no esforço. Né? Hoje, as diretrizes já estão mais concessíveis com alguns tipos de esforço, mas esforços competitivos, a maior parte dos profissionais ainda tenta evitar, porque o esforço pode ser um gatilho. Então, síncope na academia, no esforço, eu preciso parar e primeiro eu vou excluir a causa grave e depois eu vou investigar se é uma hipotensão ortostática, uma síncope reflexa vasovagal. Você deve tomar mais cuidado aí com o esporte de alta performance. Exatamente, síncope, né? Exatamente. Mas eu tenho síncopes em pacientes na academia que podem ser vasovagais. Saí da esteira, parei, e aí, quando a gente está no esforço, meu organismo está lá com o tônus simpático, né? Aumentando a força de contração, aumentando a frequência cardíaca para aumentar o volume de sangue que ele está dando para irrigar todos os órgãos, né? Órgão da musculatura, o cérebro, enfim. A hora que eu paro o esforço, esse tônus simpático diminui e então ele pode parar abruptamente de fazer a contração e ter uma síncope reflexa vasovagal. E daí um dos cuidados não pare um esforço abruptamente, né? Estou correndo, caminhe, vai fazendo né, as contramanobras. É um dos conselhos que você já dá para quem tem hipotensão ortostática e tal. Síncope reflexa no esforço, depois de eu afastar as causas de gravidade, de arritmias, e cardiopatias estruturais. Né? Outro tipo, exercício para falar, mas eu tenho vasovagal, então eu não posso fazer exercício. Não, pelo contrário. Tem que fazer. O condicionamento físico e o fortalecimento da musculatura é uma forma de tratamento. Né? Aliás, uma forma bem efetiva. O que a gente orienta, às vezes, evite exercícios de agachamento. Isso estava na minha cabeça. Então, porque isso é clássico, eu agacho, a hora que eu levanto, eu posso ter o reflexo e ter a hipotensão. Quer dizer, você tem quando está agachado, o sangue está represado na perna, aí quando você levanta, a redistribuição não dá tempo do cérebro responder rápido com a autorregulação, o indivíduo vai para o chão. Então, quando nós estamos agachados, né, o sangue está no tronco e no cérebro. Aí, de repente, quando nós levantamos, o sangue volta para os membros inferiores, rouba fluxo do cérebro e desmaiamos. Por isso que o objetivo do podcast é esse, alertar as pessoas dos perigos daquele desmaio inocente. Eu fiz o exame de morte encefálica de uma paciente na academia, fazendo agachamento de manhã, jovem, foi para o chão, bateu a cabeça, contusão cerebral e morte. Essas quedas, elas não são inocentes. Essas quedas, elas tiram a qualidade de vida das pessoas, especialmente dos idosos. Vou fazer uma pergunta para a Liz e depois para o Edson. Liz, para a gente fechar essas situações clínicas do dia a dia,
Quais são as principais medicações associadas à hipotensão ortostática? Aquela que o vizinho resolve te dar, não, tome isso aqui porque é ótimo, ou as medicações, enfim, você falou para a próstata aí, várias. Quais são as principais medicações que as pessoas devem prestar atenção que podem agravar esse fato de hipotensão ou queda da pressão quando ela fica em pé? Tá, então esses remédios para próstata, né, são clássicos, então, e às vezes até o paciente esquece de te falar. Então, é importante porque às vezes o tratamento é você conseguir tirar esse tipo de medicação. Às vezes eu já cheguei para pacientes e recomendei a cirurgia. Às vezes os pacientes têm indicação cirúrgica, está tentando controlar com remédio, porque o remédio pode causar muita hipotensão ortostática. Os antihipertensivos, né, vasodilatadores diretos, que a gente chama, também podem potencializar hipotensões ortostáticas. Alguns antidepressivos. Quais são os vasodilatadores principais? Amlodipina é um deles, é uma medicação antihipertensiva muito prescrita. Diuréticos, né? Isso. Diuréticos que podem ser usados para hipertensão também, ou para, às vezes, pacientes que têm insuficiência cardíaca, é muito comum, tipo furosemida. Tem um potencial de causar hipotensão ortostática e desencadear em quem tem predisposição a síncopes reflexas. Então, são medicamentos que, às vezes, o tratamento a gente fala, não, nós temos que parar esse tipo de remédio, ou nós temos que trocar alguns antipsicóticos. Quando você vai procurar, às vezes, tem um paciente que toma alguma medicação diferente que você não sabe, aí você vai lá, quetiapina, você vai lá ler, você fala, não, pode causar hipotensão ortostática, né? Então, saber tudo que toma, né, é muito importante. E tomar cuidado com a automedicação, porque muitas vezes o paciente, estou ficando hipertenso, meu pai toma esse remédio, esses dias eu fico ansioso, sei lá, estou preocupado com o meu trabalho, minha pressão, estou medindo, subiu. Às vezes ele nem é hipertenso, às vezes a nossa pressão sobe quando a gente faz esforço, quando a gente tem dor, quando a gente faz atividade física, quando a gente está com estresse, a nossa pressão é um mecanismo normal, ela sobe. E aí você acaba medindo em situações que você está com dor. Estou com dor de cabeça. Às vezes você está com dor de cabeça tensional ali, não é uma dor. E, toma um antihipertensivo. E aí a pressão cai mesmo, né? Então, tomar cuidado com a automedicação para quem não precisa. E, às vezes, até para quem precisa, porque eu posso ter essas hipotensões ortostáticas em quem é hipertenso. Mas aí eu preciso fazer um ajuste. É um tratamento individualizado, né? Não tem uma receita de bolo. É o P de personalização, né? Na medicina dos 5 P's. E um vilão frequente e esquecido, quer dizer, ignorado pela população, o álcool. O álcool. Além dessas medicações antihipertensivas que o paciente toma, muitas vezes a pessoa vai para uma festa, por exemplo, e bebe bastante. Uísque, vinho, cerveja. Aí tá lá na festa sem comer direito, com um monte de gente no ambiente abafado. É o ambiente propício para ter. Isso não quer dizer que você não possa beber, mas você quer beber na festa? Vai bebendo água. Vai bebendo água, senta num cantinho, conversa sentado. Come, se alimenta. Fica num lugar mais Se hidrata. Arejado, né? Come e tal. Conheça seu corpo. Bebe devagar. Porque senão você vai roubar a cena da festa, o SAMU vai ter que ir lá te atender. E quer saber uma coisa importante? Tem estatísticas que mostram que o indivíduo tem 40% de chance de ter pelo menos um episódio de síncope na vida. Então, às vezes, falar, nunca tive nada, mas às vezes pode acontecer. Nós vamos voltar nisso já. Eu vou primeiro perguntar para o Edson e nós vamos voltar nisso aqui, tá? Nós falamos do adolescente que cresce rápido, tem síncope, dos idosos que começam a falhar, mas tem gente que carrega isso a vida toda, né? Especialmente o combo enxaqueca, síncope, né? Vos fala quem tem enxaqueca e já teve
sintomas Verdade. de pré-síncope, e eu queria que você falasse Tem isso aí um algumas pouquinho. condições neurológicas em que é mais frequente a ocorrência de desautonomia. Tá? Por exemplo, enxaqueca, né? As cefaleias vasculares, de um modo geral, enxaqueca, muito frequente esses sintomas de levantar, escurecer a visão, ter tontura, mal-estar, sensação de quase desmaio e, às vezes, até desmaio. Né? Então, a pessoa com enxaqueca precisa ter um cuidado maior em relação a todas essas orientações que a Liz e o Marcelo estão dando, que nós estamos dando a vocês. Um outro tipo de paciente é o paciente com doença de Parkinson. O paciente com doença de Parkinson tem alta associação com desautonomia também. Então, o parkinsoniano ele também tem dificuldade de adaptação da pressão arterial em posição vertical e em posição ortostática. Quando nós estamos em pé, a pressão arterial do parkinsoniano pode cair. Então, todas essas orientações devem ser levadas em consideração. Se você nunca desmaiou, isso é muito bom, porém, tome os cuidados para que não aconteça. Além do enxaquecoso, do parkinsoniano, o diabético, né? As pessoas com neuropatia diabética, né? Nós sabemos que diabetes acomete múltiplos sistemas do organismo, do coração ao sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, nós podemos ter neuropatia periférica, nós podemos ter degeneração dos gânglios neurais do intestino, por exemplo, no diabetes. Tem outros sintomas autonômicos, não só de hipotensão. Perfeito, né? Perfeito. Então, o diabético, ele, na verdade, muitos diabéticos convivem com sintomas de desautonomia. Né? Então, é importante nós prestarmos atenção e, atualmente além de enxaqueca, além de Parkinson, alguns tipos de demência que convivem com desautonomia, além de diabetes que tem a parte neurológica, nós não podemos esquecer do COVID. Né? Principalmente o pós-Covid. Né? O pós-Covid o Covid longo, né? O Covid longo, melhor dizendo. Nós já falamos, acho que em 2 podcasts Isso. aqui. Um dos sintomas do Covid longo são sintomas de falta de regulação do fluxo sanguíneo no organismo e no cérebro, ou seja, o sistema cardiocirculatório cerebral, eles podem se desregular. Ou seja, o COVID longo pode estar associado à desautonomia. De intolerância ortostática, né? Isso. Na era pré-vacina, quando a gente estava tentando entender o COVID, eu era muito chamada porque os pacientes tinham muita taquicardia, palpitação. E a gente via um tipo de desautonomia que a gente chama da síndrome postural ortostática taquicardizante, que é o SPOT. Que é o SPOT. Fala aí um pouquinho do SPOT para a gente. Então, o SPOT é um tipo de desautonomia em que o organismo ele tenta compensar e ele não chega a deixar a pressão em si cair, mas eu tenho muita intolerância ortostática. Então, o paciente tem sintomas de fadiga. E para tentar compensar isso, muitas vezes ele tem uma taquicardia reflexa. Não é uma arritmia, é o ritmo normal acelerado. Só que é exagerado, né? O que ele acelera sem eu fazer um esforço físico importante. Só de eu ficar em pé, essa frequência cardíaca acelera muito. E é uma das coisas que a gente também pode pegar no exame de tilt test. E você viu isso muito em COVID? Em COVID. Na era pré-COVID, a gente já sabia que algumas infecções, eventualmente, e aí a gente entende um pouquinho até de altos anticorpos imúnicos contra os receptores. Então, às vezes, você falava, qual a justificativa dessa pessoa ter esse tipo de desautonomia? Né? Então, isso não é só o COVID, mas com o COVID a gente aprendeu muito sobre isso, né? E teve um quadro muito frequente. E a minha impressão, não sei vocês, é que isso diminuiu um pouco, né? Na prática a gente clínica. Pegou bastante. Depois era vacina, tem
Tem alguns pacientes que têm, mas a frequência Caiu disso bastante. diminuiu. Tá caindo. Caiu. E os pacientes recuperam. Às vezes, né? Então, a maior parte das vezes também é com Que é medidas o alento, gerais. né? Com o tempo, ele melhora. Mas eles recuperam. Bom, Liz, rapidamente. Olha, a gente já falou 1h40 aqui, tá? Mas muito rico, muita informação. Acho que o nosso ouvinte vai aprender muito com o que nós estamos dando aqui. Você falou que 40% da população pode ter síncope um dia. E é interessante, Liz, o seguinte. O cara chegou lá, você fez o diagnóstico de hipotensão ortostática, aí você deve ter perguntado, mas na tua vida, lá aí, quando você ficava em pé, não dava um escurecimento na vista, uma coisa... E muitos, se você for pesquisar, já tinham sintomas, ignoravam esses sintomas até ter o desmaio. Isso é frequente? Sim. Então, assim, tem pessoas que começam na infância, no começo da adolescência, depois tem um período que dá uma melhora. acalmada. Mas aí, quando você vai perguntar, né, faz parte dessa anamnese, dessa história clínica, você pergunta, mas você já teve isso antes? Ah, já tive, e os sintomas eram semelhantes. Às vezes espaçados por muitos e muitos anos. Ou às vezes é só aquela bobeirinha, né? E tem gente que vai ter uma única vez e não vai repetir mais, né? E tem pessoas que têm numa frequência maior. Eu acho interessante o seguinte, esses pacientes que têm sintomas, às vezes, em vez em quando, que ignoram esses sintomas, passem a não ignorar, pegar as orientações, porque são pacientes que têm risco de se quebrar, né? E, por exemplo, situações que podem provocar essas síncopes reflexas, né? Desidratação. Água é uma coisa muito importante. Então, assim, o paciente está num quadro diarreico, teve uma infecção, com diarreia, com vômitos, não se hidrata corretamente. É muito comum a gente pegar pacientes com síncope pós, né? Então, desidratação. Então, um dos tratamentos que eu falo para todo mundo, água é remédio, gente. Beber água, 2 litros de água por dia, né? Salvo contraindicações, alguns pacientes com insuficiência cardíaca, alteração renal, mas para a população geral, água é um remédio muito importante e que às vezes é o tratamento e que controla esses quadros, né? Sim. Então, essas medidas gerais que parecem simples, elas Ou fazem seja, aquele diferença. cara que tem sintomas em vez em quando e tal, se hidrata, né? Isso é muito importante. E nós temos um problema que os idosos vão perdendo a sede, né? Os idosos vão sentindo cada vez menos sede e acabam não se hidratando, né? E, portanto, acabam aumentando o risco de síncope, acabam aumentando o risco de insuficiência renal, né? Portanto, todos os idosos deveriam tomar de regra, de tempo em tempo, água, exceto pacientes com insuficiência cardíaca, insuficiência o seu médico renal, vai etc. avaliar e vai saber, mas uma recomendação geral é que a água ela é muito mais benéfica do que pode causar danos. É verdade. Vamos agora entrar no diagnóstico rapidinho. Vocês vão falar como é. Chegou um paciente lá com desmaio no seu consultório. Como é que você faz o diagnóstico, além do que você falou da história, dos sintomas e tal? Qual é o arsenal que a gente precisa de fazer o diagnóstico? E depois você explica um pouquinho para o público o que é o tal do tilt test. Tá. Então, a história clínica, exame físico, medida de pressão deitada em pé é fundamental, é a primeira coisa. Medir a pressão deitado em pé, coisa que muita gente não faz. Um eletrocardiograma, né? Porque eu posso pegar no eletrocardiograma, pode ser que ele seja normal, mas se ele já tiver alguma alteração, dependendo do tipo de alteração, eu já posso fazer um diagnóstico ali que talvez isso tenha alguma etiologia cardiológica.
Quando vem tudo normal, não dá para afastar causas arrítmicas, né? Ou estruturais. Então, faz parte um ecocardiograma, uma monitorização eletrocardiográfica prolongada. O problema da monitorização eletrocardiográfica prolongada, o mais comum é o Holter de 24 horas, né? É que às vezes é um período curto. Então, o paciente tem uma síncope aqui, uma síncope daqui 2, 3 meses. Eu posso fazer um Holter e ele vai vir normal, porque eu peguei só 24 horas, eu não vi, né? E às vezes eu preciso flagrar na hora do evento. Então, existem as monitorizações prolongadas, tanto externas, como o Loop Recorder, né, que dá para o paciente ficar 15 dias com o aparelho e ele aciona. Hoje, os próprios wearables, os relógios que fazem eletrocardiograma. Tem Holter de 7 dias. Tem os loops implantáveis, né, tem aparelhos que parecem um pendrivezinho que dá para eu pôr no subcutâneo da pele e ele vai gravar. Eu programo ele para que níveis de frequência cardíaca e ele vai estar gravando contínuo o seu eletrocardiograma. Se subiu abruptamente, caiu abruptamente, ele vai detectar. Às vezes, nesses quadros mais dramáticos e que a gente já fez uma extensa investigação, que às vezes até inclui em casos que eu tenho uma doença estrutural e tem síncope, fazer um estudo eletrofisiológico. Você já tem alguns bloqueios, que são bloqueios pequenos, que por si só não tenho ali no eletrocardiograma, mas por si só, isolado, não causam sintomas. Mas eles podem ser uma dica que ele pode fazer um bloqueio mais avançado. Então, eu tenho estudo eletrofisiológico. Enfim, a gente tem um arsenal muito grande. Hoje se fala até de videomonitorização, né? Então, e até o diagnóstico diferencial, às vezes, de um quadro. A gente fala síncope convulsiva, né? Que é um termo que confunde, porque síncope ela é por hipofluxo cerebral e a convulsão por epilepsia é uma descarga elétrica que não tem a ver com o fluxo. Mas, às vezes, o paciente tem movimentos mioclônicos ali que podem confundir e que podem ocorrer nas síncopes reflexas, no tilt, às vezes, né, e o paciente, às vezes, sei lá, estou acompanhando, não, ele teve uma confusãozinha, uma convulsão, mas é um curto período, ela é bem mais rápida, não deixa os sintomas residuais. E aí a gente chega depois de excluir todas as causas cardíacas. A primeira coisa que você tem que fazer é de excluir o que pode causar a morte súbita do paciente. Exatamente. Excluir e doenças cardíacas estruturais. Sim. Que não necessariamente eu tenho arritmias que não necessariamente são ligadas ao risco de morte súbita. Mas, por exemplo, uma fibrilação atrial de início rápido e término rápido. Na hora que sai, faz um bloqueio e eu posso ter uma síncope. Então, eu preciso excluir esses quadros transitórios. Excluído, né, isso, ou pela característica clínica, não necessariamente todos os pacientes com síncope vão fazer todo esse arsenal. O teste ergométrico, né, pôr na esteira, pode ser um mecanismo. Aí, mas é individualizado. E pela história clínica e exames iniciais normal, história clínica normal, sem história de morte súbita, o tilt pode sim e deve ser Fala aí o que é tilt test aí pra gente. O tilt a gente chama teste de inclinação ortostática. Então, o paciente fica deitado numa maca em que a gente monitora pressão, que no melhor dos cenários, e a gente faz isso com batimento a batimento. Nem todos os lugares fazem com batimento a batimento, mas isso facilita o reconhecimento mais precoce e uma recuperação mais rápida se tiver evento no tilt. Esse paciente fica deitado, monitorizando pressão, frequência cardíaca, ritmo cardíaco e é inclinado de forma passiva essa maca. A maca não fica rodando. Os pacientes falam, a maca vai ficar rodando. Não, ela inclina. Não é teste da NASA. Você não vai para a Lua. Ainda que você sabe que o tilt ele foi criado para treinamento de astronauta por causa desse descondicionamento autonômico aí pela falta de gravidade. Né? Mas não, a gente não faz esse teste. Eu brinco com as crianças, você quer fazer treinamento para ser astronauta? Às vezes, quando vai criança fazer o exame.
Mas aí a maca inclina e você fica em pé como se estivesse apoiado numa parede. Fica 70 graus, com a cabeça para cima. E aí a gente vai observando o comportamento de pressão, frequência cardíaca. Às vezes eu posso fazer uma medicação, a gente usa embaixo da língua, eu vou avaliar durante o exame, que é para sensibilizar o exame. E aí a gente vai ver se o paciente tem um reflexo de queda de pressão ou tem hipotensão ortostática. É basicamente se a pressão vai isso. cair, ele vai até desmaiar lá Nos na hora. pacientes acima de 40 anos, a gente faz a massagem de seio carotídeo, que é outra causa de síncope reflexa, a hipersensibilidade do seio carotídeo. Então, eu faço a massagem para investigar, principalmente pacientes acima de 40 anos com síncope, é uma das causas. Então, é isso. Tem alguma coisa? Quer falar um pouquinho do Doppler? Tanto nós, neurologistas, como os cardiologistas, como a Cris, nós valorizamos muito a parte clínica. Ou seja, o diagnóstico clínico, para nós, o diagnóstico clínico é o mais importante. E todos nós solicitamos exames para investigação de causas de síncope. Então, o diagnóstico é clínico. Você deve procurar o médico, e o médico vai tirar a história, examinar clinicamente o paciente, neurologicamente o paciente, né? Cardiologicamente o paciente, do ponto de vista clínico. Aí nós pedimos os diferentes exames. A Liz falou dos exames cardiológicos, né? E nós, neurologistas, nós costumamos solicitar exames relacionados à circulação cerebral. Então, nós tentamos descartar fatores que levam à insuficiência vascular cerebral como fator de predisposição a apagões. Ou seja, possíveis entupimentos lá no cérebro que podem... Nós investigamos se o paciente tem microangiopatia cerebral, se tem acometimento importante de pequenas artérias que levam a hipofluxo cerebral de base. Nós investigamos se o paciente tem processos de estreitamento das artérias intracranianas, assim como das artérias cerebrais extracranianas, né? E durante a investigação neurológica, nós sempre tentamos saber se a pessoa é enxaquecosa ou não. Nós sempre Só verificamos... um minuto, Edson. Abortar a crise é importante para evitar síncope? Você acha que o paciente abortar a crise de enxaqueca, ele pode ter menos propensão a ter síncope? Na verdade, não se sabe direito, mas nós, neurologistas, nós tentamos controlar a cefaleia do paciente, né? Porque ninguém tem qualidade de vida vivendo com dor de cabeça, né? Mas existem alguns pacientes, sim, que falam que quando a enxaqueca está controlada, os sintomas de desautonomia diminuem de intensidade. Eu sim. sou um exemplo disso. Isso. Eu sou um deles. Não necessariamente a gente tem a síncope na hora da cefaleia, né? Sim, às vezes eu sim. posso ter pela dor, Verdade. mas às vezes faz parte talvez dessa fisiopatologia e da autorregulação, né? De condições associadas. Mas e eu não, com crise não que um tenho seja a causa do outro, mas são condições associadas. Tá. Aí nós, como neurologistas, nós examinamos o paciente e vemos se há sinais de parkinsonismo. É muito Porque importante. nós sabemos que quando o paciente procura o médico, o parkinsoniano que procura o médico, muitas vezes ele procura o médico porque aconteceu alguma coisa, né? Seja síncope, seja procurou o médico por causa de depressão, seja procurou o médico por causa de obstipação intestinal, ou seja, muitas vezes através de sintomas não motores da doença de Parkinson. E diferenciar síncope de instabilidade postural no Parkinson é importante, né? Sim, sim. Às E vezes nós não é sabemos bem que o uma parkinsoniano, ele pode ter instabilidade postural e pode cair. E nós precisamos fazer diagnóstico diferencial entre quedas por instabilidade postural neurológica Que é e quedas sintoma por síncope. do Parkinson ou síncope. Isso mesmo. E às vezes a insuficiência autonômica em algumas doenças Isso. neurológicas é a primeira manifestação. Né? E que a gente perde porque não mede a pressão deitado e em pé. Pressão e frequência cardíaca. Exatamente, Então, tem bem várias lembrado. condições neurológicas associadas à insuficiência autonômica. Por exemplo, atrofia de múltiplos sistemas,
que dá sintomas parkinsonianos e que dá sintomas de insuficiência autonômica, por exemplo. Quer dizer, são bem mais exacerbados. Bom, olha, a gente está quase completando 2 horas de podcast, então a gente vai falar de tratamento agora. O tratamento a gente dividiu em algumas partes que são muito importantes para a gente informar a população. Liz, acho que as arritmias a gente deixa em um outro capítulo, mas o importante é procurar o médico e afastar isso pelo risco de morte súbita. Vamos falar da hipotensão ortostática. Quais são as medidas simples que a gente pode falar para um paciente e que a maioria deles não sabe, que pode ajudar muito a resolver esse problema? Tá, então, uma você já falou, né? Não levantar abruptamente. Uso de meias elásticas de compressão, que ajudam no retorno venoso. Vai comprimir a perna aí? E aumenta o retorno de sangue para a circulação central, né? E para o coração ali. Então, ela ajuda. A ingesta hídrica. Água, né? Às vezes, alguns pacientes que têm muitos sintomas de hipotensão quando levanta, às vezes a gente até fala, bebe um copo grande de água gelada, porque eu tenho o efeito da vasoconstrição pelo frio da água gelada. Olha só. E o tônus da própria hidratação ali, né? Então são medidas gerais que ajudam muito e que servem... fortalecimento de musculatura, né? Exercício, então, fisioterapia nos idosos para fortalecer a musculatura, ou dos mais novos até exercícios supervisionados com um profissional de educação física que consiga fazer exercícios de fortalecer a musculatura de membro inferior, né? A próprio músculo, ele é uma bomba, como o Edson falou. Então, quando eu tiver ele mais hipertrofiado, isso ajuda muito. E interessante o que você falou quem tem síncope, faça exercícios supervisionados por um profissional e não vai fazer agachamento aí, porque é perigoso. Né? A gente tem equipes de reabilitação autonômica, né, que são, às vezes a gente faz esses treinamentos supervisionados até o paciente aprender a fazer por conta própria. Né? Então, exercícios de tilt training, que a gente chama, então a gente usa essa posição quase em pé, a 70 graus, para condicionamento do sistema nervoso autônomo. Então, são medidas gerais que são muito úteis, e às vezes mais úteis do que remédios. E às vezes tirar remédio. Né? Exatamente, adaptar Por isso que quem tem síncope tem que procurar o médico, principalmente porque às vezes é uma questão de medicação que está errada, ou exagerada, ou coisa que ele toma por conta própria, isso pode colocar o paciente em risco. Né? Edson. Ou seja, resumindo o que a doutora Liz falou, o tratamento principal é o não medicamentoso. É claro que nós prescrevemos medicamento para quem precisa, só que na grande maioria das vezes tudo se resolve com mudança comportamental. Então, beber água é uma mudança comportamental, beber água de tempo em tempo, né? Por exemplo, uma alternativa boa é toda vez que você for para o banheiro, né, saiu do corpo, tem que entrar. Então, toda vez que for para o banheiro, saia do banheiro procurando água para beber. Por exemplo, isso é uma modificação comportamental. Eu falo para os pacientes andarem com uma garrafinha, porque às vezes não vem água, não lembram que tem feito. Principalmente aquela época. Então, perfeito. 2 litros e meio, você sabe que você tem que esvaziar tantas daquela sua garrafa ao longo das 24 horas. Não, né? E isso é muito comum, antes de você continuar. O cara vai viajar, tá relaxado, aí tá lá no verão, legal, andando naquelas cidades maravilhosas e não leva uma garrafa de água. E vai suando, andando e tal, vai cair, né? Então vai caminhar, vai passear, vai viajar, leva água junto, não custa nada, né? Perfeito. Então, treinamento comportamental para beber água, para não levantar de repente,
para não ficar lutando contra o mal-estar. Muito importante Se tiver começando a sentir sinais de pré-síncope, ou seja, mal-estar, tontura, escurecimento visual, abafamento dos sons, embaçamento visual, diminuição da atenção, se começar a sentir isso, já procurar lugar para deitar. Deitar, sentar, descansar, evitar lugares quentes. Por exemplo, jogar futebol no sol do meio-dia e sem beber água, por exemplo, em jejum. Sauna, por exemplo. Ofurou. Inclusive, lá no Japão, quando eu viajei para o Japão, o governo estava fazendo uma propaganda para os idosos não fazerem ofurô sozinhos, porque alguns desmaiavam e se afogavam, né? Por exemplo, era em cadeia nacional isso, a propaganda, né? Ou seja, o que se precisa é uma modificação, um treinamento comportamental para evitar essas situações e autoconhecimento. Ou seja, se você sabe quais são os fatores que te levam a ter apagão, tente evitar os fatores. E usar meia elástica, que é um meio físico para que não haja represamento de sangue nos membros inferiores quando nós estamos em pé. E aquilo que você falou, né? Toma cuidado na calçada, para atravessar a rua, para ligar o chuveiro. Perfeito. Né? Especialmente depois de evacuar, etc. Perfeito. Não ficar numa piscina sozinho. Né? Na hora de cozinhar, usar as bocas, para quem desmaia muito, usar as bocas coladas à parede. Para quem desmaia tudo, tem que pesar risco e benefício de dirigir, andar de bicicleta, pesar risco e benefício com seu médico. E lembrar, assim, que tem tratamento, né? As medidas gerais são muito importantes, acho que são a primeira linha. Mas existem tratamentos farmacológicos também, existem tratamentos para alguns tipos de síncopes cardioinibitórias mais avançados, em alguns casos marca-passo, em alguns casos denervação vagal, que é uma coisa que está começando a ser estudada. Então, existe medicação que ajuda a reter líquido no corpo para quem já está fazendo todas as medidas e não está funcionando, até você conseguir condicionar, depois você tira. Existem medicações que ajudam a contrair os vasos, né? Tipo amidodrina, enfim, saber que tem opções terapêuticas. Converse com seu médico, caso as medidas básicas não funcionem, o médico especialista, ele pode ajudar muito a resolver esse problema. Bom, eu queria agradecer aí a participação de vocês. Nós fizemos esse podcast principalmente porque a grande maioria dos pacientes que têm síncope, eles são totalmente desorientados, não conhecem o problema que tem, não sabem como solucionar esse problema. Muitas vezes a síncope na adolescência ela é interpretada como frescura. Eu lembro quando eu era menino, a gente fazia um clube de escoteiro e tinha um menino com síncope. E a graça do dia, às vezes, era deixar ele em forma até ele desmaiar. A gente ficava em forma e ficava olhando, aí vai desmaiar. Isso... Né? Aí os moleques fazem bullying. Fazem bullying e viram um bullying. Ele é fraco, ele não aguenta. E não é isso. Esses pacientes precisam de atenção, ser tratamento e fazer tratamento. Liz, uma última palavra para o nosso público, lá naquela câmera. Fala, resume um pouquinho do que é síncope, a importância do reconhecimento e a importância de se tratar. Então, a síncope é um tipo de perda de consciência que tem um desafio enorme de diferenciar causas potencialmente malignas de causas benignas, mas que podem ser muito limitantes à vida. Então, é muito importante você que teve algum desmaio ou conhece alguém da sua família, indicar para um médico que tem experiência na área para poder diferenciar qual é o seu quadro e saber que medidas gerais são acessíveis a todos, né? Todos devemos prevenir, o primeiro episódio, reconhecer,
né? Se você presenciar alguém desmaiando, primeiro você vai checar se tem pulso ou tem pulso. Levante as pernas, não desespere. Alta chance, né, dos quadros mais frequentes de recuperarem. Se não, chame ajuda, procure. Nós temos os serviços de emergência. Então, tem-se muito a fazer. Eu acho que a gente tem que divulgar esse tipo de conhecimento para as pessoas não sofrerem caladas e elas terem acesso aos melhores recursos disponíveis. Muito obrigado, Liz, pela sua presença. Edson, obrigado pela sua presença. Bom, complementando o que a Liz falou, preste atenção nos aspectos clínicos para poder informar o médico. Isso facilita o diagnóstico e, se puder, filme, né? Porque hoje em dia todos têm celular. Se você filmar, por exemplo, tem pessoas que têm síncope de repetição, né? Então, se você filmar e nós médicos olharmos o filminho, facilmente fazemos diagnóstico diferencial. Ou se estiver numa academia, numa loja, né, peça o filminho da loja. Hoje em dia, a maioria dos ambientes são monitorados. Isso nos ajuda demais no diagnóstico. Procure um médico. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradecemos a audiência no nosso podcast Médicos Hands-On, que linka a medicina de ponta com você. Agradecemos a Escola do Pensar, que cede esse local para a gente gravar os nossos podcasts e produzir conhecimento para a população. Até a próxima.